Você só diz que não julga os outros porque você não teve que escrever uma resenha. E aí, minha gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre resenha. Basicamente, a resenha é uma análise crítica de uma produção intelectual qualquer. Pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um artigo científico, seja lá o que for. Aquilo que eu possa ler, possa assistir, possa ouvir e avaliar criticamente, fazer análises críticas a respeito daquilo. Além disso, a resenha também funciona como divulgação científica, né? Então, alguns artigos, alguns livros são resenhados e a partir deles, a partir da recepção deles, passa-se a ter maior acesso, passa-se a atingir outros públicos. Particularmente, resenha é o meu gênero textual favorito, porque eu passei algum tempo já da minha vida resenhando livros, tem alguns textos aí publicados na internet, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem. Agora, por culpa da pandemia e porque eu tive que criar um canal para salvar essas aulas, eu passei a fazer meio que resenhas em vídeo. Professores alegres estão, por isso todos juntos vamos dançar. Ula, ula, tcha, tcha, tcha. Para quem visita aí o canal, esses vídeos em que eu analiso filmes e séries acabam sendo resenhas. Só que são resenhas mais informais, eu faço isso de brincadeira, eu tô zoando, né? Então aqui o propósito desse vídeo é mais voltar a resenha para o ponto de vista acadêmico, aquilo que vocês vão precisar utilizar na faculdade quando um professor pedir uma resenha para você, uma resenha crítica. Então vamos lá, antes de mais nada, eu acho que para você escrever uma resenha é importante que você tenha lido outras resenhas. É difícil que você aprenda a jogar futebol se você nunca assistiu um jogo de futebol, se você nunca praticou isso, né? Então eu acho que dar uma lida em outras resenhas a partir de temas que são de interesse de vocês pode ser um caminho para você entender como que funciona, qual que é a estrutura desse gênero textual. Para escrever uma resenha, a gente precisa seguir 4 passos básicos. Primeiro passo, apresentar a obra. Eu preciso deixar claro para o meu leitor do que se trata essa obra, sobre o que ela fala, né? O que esse filme fala, do que se trata esse artigo científico que eu estou analisando, do que se trata esse livro que o professor pediu para eu resenhar. O que ele fala? Quando alguém me pergunta, esse livro fala sobre o quê? O que eu digo a respeito disso? Então, um resumão daquilo que seria, digamos, um enredo, né? um resumo das partes principais, elas precisam aparecer dentro de uma resenha também. Outra coisa é que eu preciso apresentar os dados sobre quem é o autor, qual que é a relevância dele, quando que isso foi publicado. Segundo passo, descrever os pontos principais. Então, quando eu leio um artigo, vejo um filme, seja lá o que for, eu preciso definir quais são aqueles pontos que são os principais ou aqueles que chamaram mais a minha atenção. Então, se eu li um livro e eu gostei dele, eu vou tentar selecionar aqueles pontos que são os que mais me fizeram gostar, que são os pontos mais emocionantes, os mais tocantes, ou que me fizeram refletir. Se por outro lado eu achei ruim, eu preciso definir quais são os pontos em que eu achei que a coisa desanda. Onde que está o problema? O artigo que eu estou resenhando aqui, ele tem um problema conceitual, então eu vou pegar qual é o ponto, onde está esse erro, essa falha conceitual. Eu preciso demonstrar na minha resenha onde estão os problemas e onde estão os pontos positivos. Eu preciso destacar isso. Terceiro passo, a avaliação. Então, para quem ficou ressentido lá do resumo que você não poderia dar a sua opinião, aqui a sua opinião vai aparecer, ela muito nos interessa. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Só que é uma opinião que ela não pode ser leviana. Ela não pode ser simplesmente, gostei, não gostei, eu não fui com a cara do escritor, então não gostei. Não vou com a cara daquele diretor lá, então eu achei chato. Esse artigo aqui é de uma matéria que eu não curto, então é uma bosta isso aqui. Não dá para ser assim, isso é ser leviano. Então, vocês, enquanto acadêmicos, precisam escrever resenhas que tenham sustentação argumentativa, sustentação teórica, se for o caso. Então, quando eu me posiciono criticamente, eu preciso vir com argumentos para sustentar esses meus pontos de vista. Isso é muito importante numa resenha. Então, se eu acho que o livro é ruim, que o artigo é problemático, eu preciso dizer exatamente onde estão esses problemas, né? Por que isso é ruim, por que isso prejudica aquele filme, por que isso prejudica aquele livro. Nessa parte de avaliação, eu determino aquilo que são os pontos positivos, os pontos negativos. Às vezes você tem uma visão neutra a respeito daquilo, né? A tua análise é neutra a respeito. Então, ok, não precisa ser extremos, amei, odiei. Isso não precisa ser assim, desde que você tenha argumentos para defender os seus posicionamentos. Ok, não tem problema nenhum. O importante é ir além
da opinião fácil, né? Uma opinião que é ruim para uma resenha acadêmica é dizer que tal coisa é interessante, simplesmente, né? Não explicar o porquê que é interessante. Então, interessante serve para qualquer coisa. O que você achou desse filme? Interessante. O que você achou desse artigo científico aqui que eu te mostrei? Nossa, interessante. Interessante meio que não diz nada. Então, se é interessante, digo por que é interessante, por que ele chama atenção, por que é relevante, por que é importante ler esse texto. Que tipo de reflexões essa obra traz? Ela engrandece o pensamento de alguma forma? Ela nos faz refletir sobre o mundo, sobre a sociedade? Então, esse é o momento de fazer conexões com outras obras. Então, obras de outros autores, de diretores que fizeram filmes parecidos. Então, eu passo a posicionar a minha avaliação a partir de comparações. Isso é uma coisa muito comum em resenhas. Eu faço algumas comparações com outras obras que tratem do mesmo tema, ou que sejam do mesmo autor. Assim, eu acabo ajudando o leitor a entender melhor esse meu posicionamento. O quarto passo é a recomendação. Ao longo da sua resenha, isso já vai ficar um pouco claro. Em algumas situações, em alguns textos, as pessoas vão colocar isso de forma bem evidente e às vezes isso não vai aparecer. Mas é um elemento que faz parte da resenha, que é o momento de recomendar ou não a obra analisada. Se você recomenda, você precisa dizer o porquê que você recomenda, para que tipo de público você recomenda, ou se você não recomenda, por que isso é problemático para determinado público, né? Então, determinada obra tem um determinado público-alvo. Por que é interessante para esse público-alvo? Por que não é interessante para esse público-alvo? O importante é sempre defender o seu posicionamento. Basicamente é isso, escrever uma resenha. Quando eu faço esses passos, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não quer dizer que eles precisam surgir exatamente nessa ordem. A grande maioria das resenhas, principalmente as resenhas acadêmicas, seguem exatamente essa ordem, mas ela não é obrigatória. Você pode inverter essas funções de acordo com a sua argumentação, conforme você pretende defender o seu posicionamento. Pode ser que você dê a sua opinião já no início do texto, daí depois você vai descrever alguns trechos, daí dá a opinião de novo. Isso pode ir sendo alternado ao longo do texto sem problema nenhum. O importante é, como aqui a gente está falando sobre resenha acadêmica, é que esse texto respeite a linguagem acadêmica. Então, toda a observação quanto à linguagem, aquilo que a gente já falou nos vídeos anteriores, ele precisa ser respeitado dentro da resenha. Vocês vão ver resenhas, inclusive as que eu escrevi aí, que eu já recomendei, resenhas em sites, por exemplo, críticas de cinema, etc e tal. Em algumas situações vocês vão ver que tem uma linguagem mais informal, porque é a linguagem da internet. Então, nesses ambientes não há problema utilizar essa linguagem, mas quando a gente pensa em resenha acadêmica, né, na resenha crítica acadêmica, aí obviamente você precisa ter todo um outro cuidado com a linguagem, ela precisa ser respeitada, a norma culta, etc e tal. Isso é bem importante, beleza? Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro do que se trata uma resenha, como ela funciona. Espero que vocês leiam resenhas e produzam resenhas, que eu acho que é uma forma de exercitar o pensamento muito boa. A gente se vê na próxima aula. Até mais, se cuidem.